Olá, jovem aprendiz, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que tem como objetivo contar a realidade de cada profissão. E para falar sobre a profissão de professora de educação física, só que ela tem um plus, também é personal trainer, mas está aqui presente a Érica. Primeiramente, quero agradecer por você assim topar em compartilhar assim com todos esses jovens a realidade, a história também da sua vida e também da sua profissão, né? Que todos assim que querem amanhã ser um educador da parte de físico, né, da parte física, que também quer saber, né, o que acontece aí nesse dia a dia, será que é isso que eu vou querer mesmo no meu futuro? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se apresentar, diga quem é você, de onde você está falando. Olá, olá, Aline, prazer estar aqui hoje, tá? Fico muito contente pelo convite e poder contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Érica Camargo, tenho 28 anos, Jovem. sou da região aqui da Zona Leste, Ah, dos né, de nossos. São Paulo. Das velhas. Sou formada em Educação Física, como a Aline disse, uma profissão que eu sempre fui apaixonada e sou até hoje. Tenho muito orgulho dessa formação. Que Muito mais bom. tenho? Muito bom, desculpa te cortar, mas muito bom, né? Porque o jovem, na verdade, ele pensa, poxa, o que que eu quero e desejo seguir para esse futuro, né? E você, eu entendi que você desde sempre quis, né, se tornar aí essa professora, não sei, né, se educar de fato, mas ir para esse lado de físico, desses cuidados aí, né, do corpo, do próprio bem-estar, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu sempre fui do esporte, sempre gostei de atividade física mesmo. Então, desde a época lá de escola, eu sempre era a primeira quando falava campeonato de alguma coisa, era eu. Então, eu sempre gostei. E aí, eu tive uma época da minha vida que eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos e começar a competir. Então, eu Olha. fui atleta de atletismo, e aí foi desde então, cada vez mais me apaixonando pelo esporte, pela profissão. E foi quando eu Nossa, fui tendo a confirmação de que eu queria ser mesmo professora de educação física. nossa, que legal. Quando você fala que participou assim de campeonatos, né? Foi de escola? Foi entre escolas? Como que foi essa participação? É, Na verdade, tudo começou lá na escola, no ensino Uhum, fundamental, né? olha. Na época ainda era até a quinta série. A partir da quinta série, na verdade, no Fundamental 2, a professora de educação física, tive, graças a Deus, uma professora muito boa de educação física, que realmente ela aplicava atividades, aplicava a aula. E aí, através dela, a gente fazia umas equipes, né, escolar mesmo, e competir escolar. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma peneira lá no Ibirapuera, fiz uma Olha. peneira para começar a competir por federação, né? Para ser federada. E aí eu passei nessa peneira aos meus 17 anos, mais ou menos, quase 16 anos, e passei nessa peneira. Aí depois daí eu comecei a fazer um treinamento mais específico, mais profissional. E aí eu fui federada, participei de algumas competições mais importantes, assim, brasileiro. É, E aí, mas assim, não durou muito tempo, foi por uns 2 anos mesmo. Depois eu fiquei com mais sede ainda ao invés de praticar apenas, começar a ensinar. E aí eu precisei sair para trabalhar. Nossa, que interessante. Eu pergunto isso porque assim tem muitos jovens que também gostam dessa aula, né? Eu particularmente eu não era muito assim, né? Eu só ia para ganhar nota, mas assim, mas tem muitos jovens que gostam dessa aula na escola de educação física, que muitas das Uhum. vezes sonham em participar assim como você. Eu não sei se você tinha o seu sonho voltado, né, para participar em grupos, como que a gente fala?
que é que nem de jogador de futebol, as próprias jogadoras de vôlei. Eu não sei se você tem um esporte assim também preferido dentro da educação física. Como que é isso? Na verdade, assim, eu sempre gostei de jogar bola, eu gostava de futebol. Ai, que Eu legal! assim, eu não era, vamos Diferente! dizer, eu não era a melhor em nada, mas eu sabia um pouquinho de cada, sabe? Eu conseguia ajudar um pouquinho de cada. Mas eu sempre reunia no final de semana para ir jogar futebol com as amigas. E só que aí Sim. nessa peneira que eu fui pro atletismo. E o atletismo, depois que eu conheci o atletismo, eu me apaixonei pelo atletismo porque eu falei, é um esporte que todas as crianças deveriam ter a oportunidade de conhecer e praticar. Porque eu falo que o atletismo é a base de tudo. Então, no atletismo, a gente consegue trabalhar a velocidade da criança, consegue trabalhar a coordenação motora, consegue saber se ela é uma criança resistente, se ela tem uma boa impulsão, e consegue trabalhar isso até mesmo para os outros esportes. Então, exemplo, alguém que quer jogar basquete, ela precisa ter uma boa impulsão. No atletismo, ela tem um momento que ela vai trabalhar essa impulsão. Então, eu sempre falo Ah. que o atletismo é a base de tudo, que é onde eu sou apaixonada. Todo mundo, todas as crianças deveriam iniciar pelo atletismo para depois escolher realmente o que ela deseja. Que legal, eu adorei, assim. Bom, isso é para a vida, né? Isso não é só A por uma questão vida. de profissão, né? Isso daí é para a vida, de fato, o atletismo, pelo que eu estou entendendo, né? Sim. Não, muito legal. E aí você terminou o seu ensino médio, você fez a sua faculdade, não sei se você gostaria de compartilhar aqui a faculdade, a instituição, o nome, né? Assim como também o nome do curso. Eu não sei se é o curso já de educação física ou tem um outro Sim. nome também, como É, dica, né? Assim, para eles. então, na verdade, aí eu fiz concluir o ensino médio. Quando eu concluí, na verdade, eu treinava na parte da tarde. De manhã eu ia para a escola, treinava na parte da tarde, então saía da escola meio-dia, ia direto lá para Ibirapuera, fazia meu treininho, que durava mais ou menos umas 2 horas e meia, voltava para casa. Aí, quando eu decidi parar com o treino, porque eu realmente queria mais a questão financeira, para ter as minhas coisas, né? Eu parei e continuei essa mesma rotina de estudar e trabalhar. E aí, assim que eu me formei na escola, terminei o ensino médio, acredito que já fui atrás da faculdade, assim, que eu estava muito ansiosa. Eu fui, não respirei, já fui atrás da faculdade, eu me formei na Universidade Paulista, que foi na Legal. Unip, aqui na Zona Leste também, que fica no Tatuapé. É uma instituição assim que eu gosto bastante. Acredito que não seja assim uma das melhores. Acredito que se fosse hoje em dia, talvez eu poderia escolher outra, mas assim eu consegui aprender bastante lá. Consegui aprender. Os professores são muito é, teóricos assim. Eles gostam mesmo do que eles fazem, pelo menos na minha época. Então eu Legal. gostei bastante de lá, na Unip. E o curso é Educação Física mesmo. Esse nome, me formei, eu tenho duas graduações, né? Ah, Porque o curso de Educação Física, a gente tem algumas áreas, alguns caminhos a ser seguidos. Então, eu tenho a parte que eu posso atuar na escola, e olha. nunca foi assim a minha vontade, mas eu falei, eu vou ter ela aqui, porque a gente não sabe do dia de amanhã, e tem a parte Verdade. que eu posso atuar em academia em clube, né? Que atualmente é esse ramo que eu estou. Aí eu tenho essas duas formações, que é licenciatura e bacharelado. Uau, que menina estudiosa, né? Isso que é gostar mesmo da profissão, porque assim, quando você gosta, não tem impedimento. Então, o que É, vier, não é? Você vai abraçar porque você gosta tanto, e conhecimento nunca é demais, né? exatamente. Não, legal. Gostei, gostei. Entendeu, jovem? Você que está aí assistindo. É isso. Siga esses caminhos, faça algo antes também. Eu acredito que experimentar, como você fez, também antes de começar a estudar, foi a melhor forma, né? De você ter a certeza que é isso que você quer para sua vida. Mas afinal, né? Com quantos anos você começou a trabalhar? Ou você já começou a trabalhar agora, né? Depois de formada? Como que foi isso?
Então, na verdade, eu estava no finalzinho do meu ensino médio, 17 anos. 17 anos eu comecei, 16 para 17 mais ou menos eu comecei. E aí eu comecei por um programa de jovens, que é o Jovem Cidadão, que foi meu Uau! primeiro emprego. Foi algo que eu fiquei muito feliz, assim, tipo, eu queria muito, muito trabalhar. E aí esse programa foi pelo Poupa Tempo. Então eu fui lá no Poupa Tempo atrás de serviço. E aí eles Diferente. fizeram lá, eu tinha que fazer um cadastro. Eu fiz esse cadastro e aguardei. E aí eu na minha cabeça falei assim, ah, eles vão me chamar para trabalhar no metrô, né? Vai ser aquele contratinho de no máximo um ano e tá bom, mas até lá eu já ia estar quase de maior. E aí, na verdade, eu fui surpreendida que aí eles me chamaram para trabalhar numa empresa privada que era na parte de produção, na qualidade, na verdade, qualidade de EVA, aquelas folhas que a gente usa na Sim, escola, para atividades. E sim, aí eu sim. trabalhava com isso. Uau! É, muito legal, né? Na verdade, assim, eu fiquei feliz, não era nada do que eu esperava, porém era mais do que eu imaginava, né? E Sim. aí eu fiquei por 6 meses, era um contrato de 6 meses, fazendo lá, olhando qualidade. Trabalhava em pé por 6 horas, né? Então, Uau! como era jovem cidadão, podia trabalhar só 6 horas. Trabalhava em pé, ficava lá escolhendo as folhinhas. Quando estava para vencer o meu contrato de Isso. 6 meses, eles falaram que gostaram muito do meu trabalho, né? E gostaria de me efetivar. E aí foi alegria, né? Alegria. E ainda melhor do que isso, eles queriam me efetivar e já me subir de cargo. Que aí eu fui com uma parte também que não era nada a ver com o Olha que eu estava só, estudando, porque eu né? ia Então, começar a estudar. desculpa te E eles cortar, falaram, me mas chamaram para o financeiro. olha só, desculpa te cortar, mas assim, depois de Não, 6 meses, assim, ser promovida, ou então você fez um excelente trabalho, você não fez um ótimo, você fez um na excelente. verdade, na verdade, eu sempre fui muito dedicada, né? E eu sempre falo, independente do que você faça, você tem que fazer bem feito, né? Porque às vezes você tá fazendo aquele trabalho que não é o que você realmente quer, mas tem pessoas que você tem contato que tá vendo o seu trabalho. E antes de qualquer coisa, eles vão avaliar a pessoa que você é para saber o que você pode desenvolver, né? Então eu Ó, sempre tive isso comigo e ó, sempre quis fazer tudo muito bem, com adorei, muito amor, muita dedicação enquanto eu estava lá. E aí adorei. eu fiquei muito feliz. Quando eles me contrataram, eu não sabia nada, que eu tinha que fazer um processo lá de nota fiscal, contar, pagar, receber. E eles me ensinaram tudo, e ainda eu fiquei lá na empresa por mais um ano. Que legal, hein? Efetivada, desenvolveu parte financeira, ainda não tem nada a ver com o seu sonho aí da educação física, mas já foi o primeiro passo para que você pudesse pagar, então, a sua faculdade, o seu sonho de verdade, né? Exatamente. E aí foi nesses serviços que eu comecei a conseguir fazer eu mesma, conseguir pagar toda a minha faculdade nesses 4 anos, trabalhando com algo que eu não sonhava, porém que era o caminho para eu realizar o meu sonho. Então eu ia, era super cansativo, porque ainda no comecinho eu estudava, né, no ensino médio, trabalhava, depois acabou o ensino médio, trabalhava, estudava, mas sempre fiz isso com muita garra e muita dedicação, porque realmente eu estava indo atrás do meu sonho, né? Nossa, então parabéns, viu, por toda a sua caminhada e mesmo tão jovem, aos 17 anos, já ter conseguido ali o primeiro emprego em um formato que de fato eu desconhecia, né? Ir até a prefeitura e ter aí a possibilidade de se cadastrar nesse jovem cidadão. E eu não sei se hoje ainda existe, mas é importante que esse jovem possa buscar. Hoje a internet está bastante aí fácil que vai contribuir com essa busca e para ele também fazer esses caminhos, né? Assim, de primeiro emprego e oportunidade aí para o desenvolvimento dele. E acho que nenhuma experiência é anulada que se passa na vida. Inclusive, esse fato que você traz de cansativo, de ter que estudar, ter que trabalhar, é a fase, né? E vai passar. Para todo mundo passa. Mas tem que fazer parte também
dessa história. Então, ainda falando sobre essa parte aí de trabalho, eu já conheci um pouquinho aí da sua história, mas me conta como que é a sua trajetória, como foi, né, a sua trajetória profissional para você chegar, então, a hoje ser essa professora mesmo, sabe, de educação física, porque aí do financeiro a gente já entendeu que você tem aí de experiência, né, de 1 ano, mas e como que foi para você chegar até ser essa professora de realizar mesmo esse sonho? Então, na verdade, eu tive essa experiência, né? Fiquei 1 ano lá na empresa. Aí, na verdade, eu só saí porque realmente a empresa faliu, infelizmente. Só que aí deu tudo certo também, fizeram tudo direitinho. E aí, graças a Deus, eu nunca cheguei a ficar desempregada, porque nessa falência, depois de 10 dias, eu acho que quando estava na papelada, eu já encontrei outro, Nem que tirou aí era de férias? recepcionista, nem tirei férias. Eu acho que eu trabalhei uns 3 anos sem férias, porque foi isso. Eu entrei em outro, que eu trabalhava como se fosse uma recepcionista lá. E aí eu também fiquei 1 ano. E aí depois Ah, eu encontrei um melhor ainda, que também não era da minha área, que foi o último que eu fiquei lá, que eu também entrei como recepcionista. Depois eu fui para a parte de cadastro de cliente, mais interno, assim. E aí, então, eu comecei a fazer o estágio, que foi quando eu pedi para sair desse último, que eu precisava fazer um estágio. E o legal. estágio também foi um estágio que foi maravilhoso, porque foi onde eu treinava. Então é muito importante quando a gente fala de fazer as Legal. coisas com muito amor, porque as pessoas vão ver a pessoa que você é. Porque assim, às vezes eu não era até uma tão boa atleta, porém eu sempre fui muito comprometida com as minhas obrigações. Então eles sabiam que agora me contratando para ser estagiária, eu iria cumprir horários, eu iria cumprir com as minhas responsabilidades. E aí eu de portas abertas lá eu voltei e fiquei fazendo estágio, porque lá, como era da prefeitura, eu consegui ficar 3 anos lá, até eu me formar bonitinho. Fiquei 3 anos e, nossa, foi um sonho, porque realmente eu consegui atuar, né, no que eu gostava como professora. Aí, depois desses 3 anos, eu fiquei em casa, parou, né, acabou, mas assim, logo depois que eu terminei a faculdade, fui atrás de serviço. Comecei a correr atrás e tudo isso eu fiz bastante por internet. Eu fiz bastante Olha, por internet. E olha que o emprego que eu tô atualmente, que é desde quando eu me formei, eu encontrei ele numa página de Facebook, ó, no lugar lá de empregos. O líder lá da região, do lugar que eu estava procurando, postou lá na página e eu senti interesse. Falei com ele me chamou para uma entrevista. Que atualmente eu trabalho numa academia, que pode falar o nome, menino? pode? Eu ia falar. Na rede, é, que é na rede Smart Fit. E aí, dia 11 de outubro, eu fiz 6 anos lá. Seis Ah, anos que eu tô trabalhando. E muito é bom. muito feliz, né? É gostoso. E assim, e Muito o bom. mesmo prazer que eu senti quando eu entrei, porque querendo ou não é uma empresa boa, né? É uma empresa ótima, na verdade, eu sinto até hoje. Então, a mesma vontade que eu tinha de sair de casa porque era novo, era novidade, né? Eu tenho hoje. Então, isso é muito legal. E aí, eu entrei na Smart Fit há 6 anos atrás, mas porém eu já trabalhei também em 2 academias, que professor tem muito disso, né? Porque a gente Verdade. trabalha poucas horas. Então, eu trabalho 4 horinhas, eu saía e ia para outra academia, só que aí eu também não fiquei muito, fiquei acho que uns 6 meses, por causa que ficava cansativo. Eu sempre morei aqui na Zona Leste, eu trabalhava na Zona Sul quando eu comecei, então era uma rotina bem cansativa. Aí, bem longe, bem longe. Você, na verdade, ia da ponta da cidade para outra, né? Ia, demorava, era coisa. E eu ia sempre, eu ia de transporte público, e Uau! aí eu demorava coisa de 2 horas para mais, duas Uhum, horas e meia. Eu uhum. mais ficava no Viagem. transporte do que no Uhum. serviço, né? Eu trabalhava 4 horas. E aí Caraca! o fato de trabalhar numa empresa grande era bom que eu vinha a oportunidade de vindo mais perto de casa. Esse tempo que eu demorava para chegar lá de 2 horas, 2 horas e meia, hoje eu demoro, sei lá, 15 minutos, Faz 10 inveja. minutos. Faz inveja para as pessoas.
É muito perto, mas isso é tudo questão de dedicação e esforço, né? E aí, hoje, atualmente, eu trabalho, na verdade, com a dança. Eu sou professora de ginástica, né? Que também eu reinventei, porque eu sempre fui do esporte, musculação. Então, trabalhava lá, musculação. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para ginástica, que seria melhor para mim, tanto financeiro quanto. Enfim, foi melhor para mim. E aí eu me reinventei, sempre fazendo as coisas com muito amor, muito carinho. E tá dando super certo. Além de eu fazer esse trabalho na ginástica, eu também faço meu trabalho, que é a minha paixão também, na musculação, que eu sou a personal trainer e faço servicinhos particulares, que eu amo muito. Ai, gente, quem nasceu mesmo nasceu, né? E viver o sonho é isso, é estar alegre todos os dias, é sentir É, essa sensação de eu iniciei hoje, como você mesmo colocou, né? exato. É isso, é não ter arrependimento até mesmo nessas escolhas. Nossa, parabéns, viu? Eu estou bastante feliz aí por sua trajetória. Parabéns. Mas o Ah, que as pessoas, os jovens, querem muito saber, porque assim, nossa, nem tudo são flores, né? Ou a gente tenta passar aqui que é, né? Ah, eu sei que estou feliz pela escolha, mas assim, quais são os desafios, né, do seu dia a dia ali que toda profissão ela vai ter? Não tem jeito, nenhum dia é igual, por mais que você pode repetir uma música, você pode repetir um passo, né? Uma vez que você colocou que é hoje a professora de dança, mas assim, todo dia é um dia diferente. Me conta e conta para esse jovem. Amanhã, quando ele decidir ser um professor, uma professora de educação física, como que é o dia a dia dele? na verdade, assim, o mesmo motivo que fez eu querer ser professora, me apaixonar pe- pela profissão, é o mesmo motivo da dificuldade. Porque, assim, a educação física é da área da saúde, né? Então, a gente cuida da saúde das pessoas. E cuidar de pessoas é difícil, né? Não é fácil. Então, assim, eu amo pessoas, eu amo lidar com pessoas, eu amo ajudar. Então, assim, toda vez que uma aluna minha, um aluno meu vem e fala assim, professora, eu estou chegando no meu objetivo, professora, obrigada por você me ajudar a chegar até aqui. Olha, eu não conseguia fazer isso, hoje eu consigo, graças a você. Tem aqueles alunos que vão chegar, às vezes, não tão bem-humorados, que vão te ver de uma forma diferente, né? Então tem toda essa dificuldade. Então, a gente lidar com pessoas é muito difícil, a gente tem que ter muita paciência. Mas é, eu falei, a gente coloca realmente na balança, né? Quantas pessoas te agradecem, quantas pessoas estão ao seu favor, quantas pessoas querem te ver bem, e aí tem aqueles dias que aquelas pessoas talvez não estão ali com aquela energia boa, com aquela vontade de te ver ali feliz, sorrindo. E é isso, mas você tem que colocar, né? Você gosta, você quer, qual que tá pesando mais? Muito bom. O que é interessante você trazer e que me faz aqui refletir, e também te pergunto, sabe? É, eu vejo assim que para ser um professor, você precisa estar com um bom humor, com uma alegria todos os dias, mas na vida real não é assim que funciona, porque a gente é seres humanos, né? Somos, na verdade. E como que é isso assim para você? Para mim, acho que esse é o maior desafio, não sei, estar todos os dias de bom humor ou alegre. Gente, é uma coisa incrível. A pessoa que se torna professora é porque ela realmente ama. Ela ama o que ela faz. E assim, às vezes a gente sai de casa, a gente não tá tão bem, né? Não tá, aconteceu vários problemas, enfim. Porém, quando a gente entra na sala, parece que transforma. A gente vê que aquelas pessoas estão te esperando para mudar o dia delas. Então, eu penso assim: às vezes eu saio da minha casa, tô com problema, vou trabalhando isso, e aí quando eu chego lá, quando eu começo a dar aula, quando eu subo no palco, é incrível, muda realmente. Às vezes eu saio de lá e penso: nossa, eu consegui. Eu consegui, porque realmente é você estar no ambiente que você gosta, né? Então, os seus problemas, por aquele momento, realmente você vai esquecer. Vai esquecer e não é fácil lidar com
bom humor, mas você sabe que tem pessoas que estão ali por você, por causa de você, elas estão esperando que você mude o dia delas, e aí, como você ama pessoas, você realmente quer transmitir isso, você consegue. Uma outra dica assim que eu dou realmente para quem quer se formar em educação física é a prática, né? A prática da atividade física, independente do que seja. Porque eu trabalho 100% com o meu corpo, com o meu físico, então tem dia que eu falo, Senhor, meu corpo não está respondendo. Então eu tenho todo um trabalho de fortalecimento muscular, de alimentação. Então a gente precisa ter uma vida saudável. Não tem como você, eu vou lá e vou ensinar e tá bom, não, você precisa praticar, você precisa ser exemplo, não tem jeito. Muito bom. Então, essa dica, sim, eu acho que é essencial para também fazer um balanço de quando esse jovem for decidir o que estudar, o futuro dele, de ele pensar, poxa, mas será que eu estou nesse caminho aí de cuidar também de mim? Ou eu só quero passar para as pessoas, né, atuar na profissão, né? Porque é o que você colocou, é ser exemplo. De fato. Você acha que esse é um fator, assim, de quem quer ser, de fato, um educador do físico no futuro? É, ele tem que ter essa separação? Ele já tem que aprender a ser isso ou não? Por exemplo, o meu sonho é ser educadora e físico, mas eu sou a pessoa mais mal-humorada, vamos falar assim, da face da Terra. Se eu não juntar uma coisa com a outra, então é melhor eu não ser esse professor. O que que você acha? Na verdade, assim, pode até ser, né? Só que acredito que não será uma profissão que você vai ter sucesso, né? Então, hoje em dia, eu acredito que não só na academia, mas em outros lugares, as pessoas estão muito carentes, né? Então a gente precisa, a gente quer tanto se colocar no lugar, né? Eu quero chegar em um ambiente, eu quero ser bem tratado. Eu vou em algum lugar, como que eu quero ser recebido, né? Eu quero ser recebido com nem um bom dia, ou eu quero ser recebido com um bom dia alegre, perguntar como você está. Então é realmente ter empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, do aluno e falar, eu vou conseguir entregar isso? Então, assim, às vezes a pessoa pode até ter a formação, porém ela não vai conseguir muitos clientes, muitos alunos. Se ela tiver uma empresa, ela não vai conseguir permanecer muito tempo nessa empresa. Então, é muito necessário. É importante você ter uma vida saudável, é importante você ser uma pessoa que ama a vida, que é uma pessoa alegre. É Então, assim, mesmo. acho que tudo começa a cuidar de você para conseguir cuidar de alguém, né? Amei. Eu não sei se essa é a sua frase, mensagem que você gostaria de deixar, mas para mim já é. Mas É, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando já ao fim, né? Mas ainda eu quero trazer e te questionar aqui detalhes mesmo do que você faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu chego na sala de aula e aí eu já dou bom dia, eu me apresento para quem são novos alunos, me conecto então às músicas, às pessoas em primeiro lugar e depois eu começo a aula. Como que é esse movimento assim? Isso, claro, né? Pensando em alguém que amanhã vai trabalhar dentro de uma academia, tá? Então, como você disse, o educador físico ele pode atuar em várias vertentes, né? Mas pensando na academia, tá bom? Na verdade, assim, a vida do professor, o serviço do professor começa bem antes dele entrar na academia, né? Porque a gente tem toda a preparação de aula. Aí, além do bem antes. Então, exemplo, um professor que vai começar segunda-feira, ele no final de semana vai ter que trabalhar. E aí, se for um professor de dança, ele vai ter que trabalhar muito antes. Então, exemplo, eu acredito que um professor, principalmente se ele é novo na área, uma semana antes ele vai ter que preparar a playlist dele de músicas. Se ele é iniciante, ele vai ter que pegar as coreografias. Então, ele vai ter que suar a camisa aí em casa, treinar, tal, tal, tal. Ele pegou as coreografias, ele vai lá e vai escrever a playlist dele, a ordem das músicas, tudo bonitinho, que isso tem os cursos, né?
que ainda não falei dos cursos, mas É, para é, quem é. quer ser um professor em uma academia, que nem a academia que eu trabalho, eu dou 6 modalidades. Então, eu precisei fazer curso dessas modalidades. Então, Hum. eu dou lá uma aula de fit dance, eu fiz um curso de fit dance. Eu Ah, dou eu achei zumba, que você dançava do jeito que você outro queria. detalhe, Não é né? assim, não? É, tem curso? É tudo a norma da academia. Então, eu fiz o curso de Zumba, eu fiz o curso de Fit Dance, fiz o curso de Body Combat e fiz o curso de Smart Fight. E aí também tem as aulas que a academia pede, que é abdominal e alongamento. Todas essas precisam ser preparadas antes de você iniciar. Vamos dizer, na hora da aula é a parte mais gostosa, né? Que é o que a gente gosta mesmo. Sim. Mas aí tem todo o trabalho antes. Depois que eu fiz todo esse trabalho em casa, minha playlist está toda pronta lá, bonitinha. Eu chego na sala antes, vejo se está tudo certo, né? Som, as luzes, se está tudo organizado, liga a televisão, e aí espero Uhum. os alunos chegar. E aí, assim, eu sempre me apresento, pergunto se tem alguém novo, pergunto se já tiveram a prática, né, da modalidade que a gente vai ter. E aí, antes de tudo, né, a gente tem que lembrar que as pessoas, vai ter gente que super arrasa, que já dança há tempos, há anos, talvez, e gente que é o primeiro dia, e é importante a gente deixar todo mundo à vontade e querendo não esquecer da parte que somos professores. Então, a gente está lá para orientar e ensinar. E é isso. Aí, depois da Não. aula, a gente dá aula, né? E aí, no final, é bom a gente perguntar para a pessoa o que ela sentiu, como ela qual foi o sentimento dela mesmo. Que legal! Inclusive, eu também penso que você dá aula para pessoas com idades talvez de 14 e que com idade muitas das vezes 60. É Exato, muito exatamente. diversificado, né? É E, muito, é e o muito. legal é que eu acho que aí que vem a questão que você vai precisar olhar os limites de cada pessoa também, não é isso? Também, exatamente. Na verdade, em questão, a gente ir lá com olhares, né? A gente precisa estar lá e a gente precisa estar conectado com o aluno e saber onde ele pode mais, onde ele não pode ir, né? Então, realmente é a conexão do aluno com o professor. Que legal, que legal. Olha, eu estou amando o papo por mim, assim, a gente ficava por muito mais tempo aí, né, falando sobre. Eu tenho certeza que você tem ainda mais dicas para poder dar, mas o tempo, ele corre e a gente precisa passar aqui, né, algumas informações apenas, não dá mais. Se esses jovens solicitarem mais algum outro vídeo com algum tema específico, eu acredito que a gente esteja, a Érica aqui, bastante aberta também para poder ajudar aí nos bastidores com dúvidas, né? Se tiverem também, dependendo, a gente faz um outro vídeo. Mas estamos chegando ao fim aqui, e antes mesmo que eu quero, né, que você fale aí a sua última mensagem, que você possa incentivar esse jovem, né, que está começando agora nesse mundo aí profissional. O que que você tem assim a falar para eles? Tenham sempre em mente onde vocês querem chegar, o que vocês realmente amam fazer e que vocês corram atrás sempre com o pensamento do objetivo final, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, para a gente chegar lá onde a gente quer, a gente tem que passar entre trancos e barrancos, a gente tem que ir atrás, mas não esqueça de onde vocês querem chegar e não desistir, né? Porque no caminho, o caminho é difícil, tem muitas coisas acontecem, mas no final dá tudo certo. Ai, que lindo! Mais uma vez, muito obrigada, Érica. No comentário aqui desse vídeo, eu vou deixar, então, o, o link aí de trabalho dela, né, para vocês acessarem através do Instagram, né, a rede social dela. Assim também, quando vocês buscarem assim alguma propaganda da Smart Fit, vocês vão ver o rostinho dela, porque ela já é menina propaganda da Smart, né? Mas eu desejo, assim, Érica, que a sua profissão, ela contribua, assim, com a saúde, com esse bem-estar, assim, de muitas e muitas pessoas desse mundo, viu? E para você, caro jovem aprendiz, eu espero que este conteúdo possa te ajudar
né, em sua escolha na profissão e na sua jornada também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.